Começando a gravação da quarta webconferência da disciplina PX 1, ou Projeto Integrado de Extensão 1. Estamos no dia 10 de setembro de 2025 e nesta disciplina nós teremos mais uma webconferência, uma quinta webconferência, só que essa quinta webconferência eu não pretendo gravar. O objetivo dessa quinta webconferência é atender vocês via Teams. Eu vou reservar uma noite aí das 19 até as 21 horas para atender dúvidas pontuais. Então, os alunos que têm alguma questão, alguma dúvida sobre o seu trabalho, até uma olhada rápida assim no texto, né, na formatação, pode me apresentar nessa quinta webconferência, que eu vou marcar aí nos próximos dias, compartilhando a tela aqui no Teams mesmo. Então, vocês podem, nessa noite, eu vou atender os alunos por ordem de chegada. Quem vai chegando antes vai sendo atendido antes. Então, o objetivo dessa quinta webconferência é um assessoramento e eu não vou gravar essa webconferência, a quinta webconferência, tá? A webconferência de hoje, eu até vou dividir ela em dois vídeos. Eu vou primeiro passar as instruções principais sobre o relatório de pesquisa, que é o principal instrumento avaliativo, e vocês entregam agora no final desse mês. E depois eu vou fazer uma segunda gravação mostrando, dando uma olhada assim, rápida num relatório de pesquisa. Como é que é um exemplo, tá? Então essa webconferência vai ser dividida em duas gravações. Lembrando, então, que nós estamos na disciplina PX1. Se tem PX1, provavelmente vai ter um PX2, né? O PX2 é a solução para um problema que vocês estão levantando no PX1. Ah, Rodrigo, o próximo entrega, então, de PX1 já é a solução de um problema. Não, não. Ainda a gente está levantando um problema, uma necessidade da sua cidade, do município onde você mora. O PX1 é só descrever, comprovar que esse problema existe. O PX2, que é outra disciplina, aí é a solução, uma mitigação, na verdade, né? Algo que contribua para diminuir esse problema, né? Da sua cidade. O principal instrumento da disciplina, o principal instrumento avaliativo de PX1 é um relatório de pesquisa acadêmico-científico que você tem que descrever o problema da sua cidade. E nesse relatório de pesquisa você precisa contextualizar em um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Esse, então, é o principal instrumento avaliativo da disciplina. Poxa, Rodrigo, mas por que que a gente teve uma entrega de uma avaliação a mais, né? Uma primeira avaliação da disciplina, falando só da cidade? A gente não falou do ODS da ONU, né? Do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Justamente porque muitas vezes os alunos falam só do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável e não falam da sua cidade. E aí, então, essa primeira entrega foi mais um momento de pesquisa e até de conscientização do aluno sobre onde ele vive. Qual é a situação do comércio, da indústria, do emprego, das classes sociais, das faixas etárias da população, do número de habitantes da sua cidade, da questão geográfica e ambiental. Muitos alunos não têm essa consciência. Então, a primeira avaliação da disciplina era para isso, para você descrever a realidade da sua cidade. Nesse relatório de pesquisa, que é a próxima entrega, vocês precisam fazer agora uma contextualização de um problema ou necessidade da sua cidade dentro de um dos ODS da ONU, tá? A primeira entrega, então, vocês já receberam a nota da avaliação, né? Foi o primeiro trabalho da disciplina, vocês postaram entre 4 e 6 de setembro, e esse trabalho, ele valia 3 pontos. O próximo trabalho e o último trabalho de PX1, ele deve ser postado entre 28 e 30 de setembro,
é o relatório de pesquisa completaço, contextualizado no ODS da ONU. Obviamente que para esse relatório de pesquisa, vocês podem utilizar parte do trabalho que vocês entregaram agora entre 4 e 6 de setembro. Vocês já têm muitos dados sobre a cidade de vocês. Agora vocês incrementam esses dados e contextualizam esses dados no ODS da ONU. Tá? Esse trabalho que vocês vão entregar entre 28 e 30 de setembro vai valer 7 pontos. Então, é a maior parte da nota, né? Lembre-se que os dois trabalhos precisam estar em formatação e redação ABNT. Tanto o que vocês já entregaram, como o próximo que vocês vão entregar. Rodrigo, mas a formatação ABNT muda alguma coisa daquelas instruções da primeira entrega? Não. Continua sendo Arial, fonte Arial ou fonte calibre tamanho 12, entrelinhamento 1,5, o texto é justificado, você tem que colocar junto com as informações, cada informação que você apresenta no trabalho, você coloca ao lado de onde você tirou. É a mesma coisa, a formatação é a mesma, tá? Só vai mudar um pouco a estrutura, eu já vou mostrar para vocês como é que muda. Lembrando então, estamos em 10 de setembro, a primeira entrega foi no final da semana passada, né? E a próxima entrega, então, será entre 28 e 30 de setembro. Vocês têm aí, então, 20 dias para fazer esse relatório de pesquisa. Lembrando que você pode utilizar os dados, as informações da primeira entrega, do primeiro trabalho que vocês fizeram. O diagnóstico aí do município de vocês. Agora, vocês têm que fazer, então, esse relatório de pesquisa. Rodrigo, por que a gente não faz isso até novembro, né? Porque a gente concentra as atividades de PIEX 1 em agosto e setembro, e outubro e novembro vocês estão matriculados, muitos de vocês estão matriculados em outra turma, que é uma turma de PIEX 2, Projeto Integrado de Extensão 2. Nem todos têm o tutor de nem todas as turmas de PIEX 2 sou eu, pode ser outro tutor também. Alguns de vocês têm o PIEX 2 só o ano que vem, mas os alunos que têm PIEX 2, a gente está lá em stand-by, né? A gente não está fazendo atividade naquela turma de PIEX 2, justamente para esperar o diagnóstico do problema. Qual é o problema? Qual é a necessidade? E aí, lá no PIEX 2, a gente desenvolve a solução. Vai ser uma mídia, vai ser um vídeo, vai ser um aplicativo, um catálogo, né? Então, é por isso que a gente concentra as atividades de PIEX 1 em agosto e setembro. Final de setembro, agora, a gente encerra PIEX 1. Quando vocês entravam na página de PIEX 1 de vocês tinham essa ilustração que está aí na tela. Vocês já devem ter observado que eu deletei ela e coloquei no lugar os ODS da Escola de Gestão, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a Escola de Gestão do Unidom Bosco utiliza. O que vocês estão vendo aí na tela era para primeiro trabalho, aquele primeiro trabalho que vocês entregaram no final da semana passada. E o que ele dizia, esse lembrete aqui? Até eu publiquei isso para vocês lá nos avisos da disciplina também. Eram as orientações resumidas aqui da primeira entrega. Você tinha que fazer um trabalho respeitando a estrutura, né? História e cultura, população, geografia e meio ambiente, economia, emprego, índice Gini. Pessoal, esqueçam agora para o relatório final da disciplina, o relatório de pesquisa, essa estrutura que está aí na tela. O trabalho final da nossa disciplina nem sumário vai ter. É só uma capa, a introdução, o desenvolvimento, considerações finais, referências e aí alguns apontamentos, algumas possibilidades para o PIEX 2. Então, são 5 sessões, tá? A capa é a mesma formatação do primeiro trabalho que vocês entregaram. Então, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências, a seção das referências é importante, e aí o que vocês vão fazer no PIEX 2. Terminando esse vídeo, eu vou gravar o próximo ainda agora, com vocês aqui na sala,
mostrando como é que é a estrutura desse exemplo, tá? Então, a primeira entrega, vocês tinham isso como orientação, a estrutura do trabalho, e essa estrutura valia ponto. Os alunos que não cumpriram com essa estrutura perderam um ponto na nota, né? A questão das fontes com credibilidade continua valendo. O trabalho que vocês vão entregar agora, o projeto, o relatório de pesquisa de vocês, ele tem que continuar seguindo fontes que tenham moral, que tenham credibilidade acadêmica, que tenham respaldo científico. IBGE, Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, o Observatório Social do Brasil, o IPEA, CAGED, CNI. Aí vocês veem, ó, CNI, CNC. CNI é da indústria, CNC é do comércio, CNA é da agropecuária, o SEBRAE. Então, essas instituições, elas mesmas apontam muitas vezes os problemas, as necessidades da tua cidade. Então, olha só, são importantes essas fontes, né? Elas já estão aí facilitando o seu trabalho, mostrando que a sua cidade precisa, por exemplo, de mão de obra qualificada para a indústria. Ponto. Isso já está identificando um problema, né? Ou para o turismo, ou, né? Vamos ver logo na frente aí quais são as possibilidades, tá? Lembrando, então, essas dicas aqui de fontes com credibilidade essas fontes eu publiquei nos avisos da nossa disciplina. Vocês têm até o link aí, é só clicar para vocês entrarem nesse site. E não esqueçam que ao lado de cada informação precisa constar a fonte de onde essa informação foi tirada. Então, olha aí, nesse texto, isso aqui vale tanto para a primeira como para a segunda avaliação da nossa disciplina. Tem uma informação, ao lado tem que constar de onde a informação foi tirada, tudo em letras maiúsculas, quando está entre parênteses, e tem que ter o ano. Não pode esquecer de o ano estar junto, o ano que foi publicado esse relatório, essa notícia, essa pesquisa, né? Continua, ó, no mesmo parágrafo a gente tem duas fontes, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, e a gente tem esse ANZAI, é o sobrenome de alguém, né? 2008. Então, notaram que sempre que apresentam a informação, você tem ao lado, pode ser às vezes no começo do parágrafo, pode ser, ou da frase, pode ser no final da frase, né? Ó, nessa página vocês estão vendo 3 fontes diferentes. Então, foram consultados 3 fontes para mostrar aquela realidade sob óticas diferentes. Assistam ao vídeo, a videoaula 4, onde eu fiz um passo a passo mostrando para vocês a pesquisa científica, tá? E as referências na aula 4 e na aula 5, nem estou falando da webconferência, se vocês entrarem na página da disciplina, videoaula 4, videoaula 5, vocês vão encontrar como fazer a redação das referências e a formatação. Não pode simplesmente colar o link. Isso aqui não é um trabalho científico, simplesmente colocar o link para o leitor ter que ir atrás da informação, tá? Bom, então, o relatório de pesquisa, que vale 7 pontos, é um instrumento avaliativo que tem maior importância em PIEX 1, então não percam o prazo, não deixem de publicar lá no espaço de entrega de trabalhos e não enviar para a tutoria via mensagem, porque aí tem um monte de mensagem lá, fica tudo complicado. O Ministério da Educação, às vezes, faz auditorias das faculdades e ele chega na faculdade e ele quer saber, o Sérgio, esse aluno aqui, chamado Sérgio, lá em 2025, no segundo semestre, ele fez um PIEX 1, ele fez um relatório de pesquisa. Eu vi aqui que ele tirou nota 9. Eu poderia ver o trabalho dele? Eles fazem assim, eles aleatoriamente escolhem um aluno. E aí vai que o Uri Dom Bosco entra no espaço de entrega de trabalhos e o Sérgio não postou o trabalho lá. Ele mandou para o tutor, o professor Rodrigo, ele mandou por e-mail ou mandou pela caixa de mensagens. Então, isso é gravíssimo, isso pode dar um problema. Tem que publicar no espaço de entrega de trabalhos
e sempre em formatação PDF, o arquivo PDF, formato PDF, tá? Ah, Rodrigo, como é que é o exemplo desse relatório de pesquisa? Eu já vou gravar um segundo vídeo da web de hoje aqui falando dele. Mas, se vocês quiserem ter acesso, basta ir lá na primeira página da disciplina PX 1. No final da página, vocês vão ver que tem as atividades avaliativas. A segunda atividade avaliativa, que é a entrega de 28 a 30/9, tá aí, ó. Vocês precisam clicar nesse título que está negritado. Clica em cima, vai abrir uma outra página. E nessa outra página, que tem uma descrição dos detalhes do que você precisa entregar, você tem que clicar lá no finalzinho, ó. Notaram que tem um anexo lá, ó. Vermelhinho, assim, né? Um formato de um arquivinho, o ícone, né? Clica em cima que vocês vão abrir um PDF com um exemplo. Beleza? A formatação da capa é praticamente igual à da primeira entrega de trabalho, só que o que está escrito nesse bloco aqui, meio à direita, né? Olha o que está escrito: relatório de pesquisa apresentado na disciplina Projeto Integrado de Extensão pelos alunos tal. Na primeira entrega, acho que não era relatório de pesquisa, era texto acadêmico, alguma coisa assim, né? Agora é um relatório de pesquisa. Lembrando, pessoal, esse relatório ele abrange aquele texto da primeira avaliação. Vocês vão utilizar aquele texto aqui. Se naquele texto da primeira avaliação você não fez uma formatação ABNT, as informações não foram acompanhadas da fonte de onde elas foram tiradas, inclua isso agora. Porque imagina, esse trabalho aqui ele vale 7, né? Se você ficar com uma nota baixa, 3 ou 4, você corre o risco de reprovar na disciplina. E essa disciplina aqui a gente não tem exame. Então, providenciem os ajustes que foram dados no feedback, né, da primeira avaliação da disciplina. Bom, Rodrigo, então é fácil. Agora eu vou, na minha cidade, eu vou encontrar algum problema, seja econômico, comercial, cultural, ambiental, no contexto de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Esses ODS, a professora Adriana explica para vocês na nossa videoaula 2 e 3, né? Não é bem assim, tá, pessoal? Não são todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que vocês podem escolher. Vocês têm que optar por um dos 5 que estão aí na tela. O ODS 8, que é o emprego digno e crescimento econômico, ou o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, ou o ODS 10, que é Redução das Desigualdades, ou o ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, ou o ODS 12, que é Consumo e Produção Sustentáveis. É apenas um desses ODS. Ah, Rodrigo, eu encontrei um problema que se encaixa em 2 ODS. Tudo bem. Pelo menos um desses 5 ODS tem que ser contemplado. Eu já recebi trabalhos em outros semestres que falavam do ODS 6, água limpa e saneamento. Não é trabalho da nossa disciplina. A nossa disciplina é só o ODS 8, 9, 10, 11 ou 12. Se vocês entrarem agora na página de vocês lá de PX 1, vocês vão ver que na tela tem uma imagem parecida com essa que está aí na tela. Na página ali da disciplina, né? Na primeira página, vocês vão ver que tem uma imagem que é o que está, praticamente o que está aqui na tela. São os ODS com as suas metas. Sim, você vai ter que escolher uma das metas. Cada ODS tem metas. A gente sugere aqui para vocês estão vendo, do ODS 8, a gente sugere 6 metas, que a gente acha que tem mais a ver com a capacidade do aluno atender. Porque, por exemplo, tem algumas metas que falam
financiamento de empreendimentos inovadores. A gente sabe que nós não podemos financiar, né? Isso aí seria mais para bancos, instituições financeiras, governos. Então a gente separou o que é mais pertinente, o que é mais, que tem mais a ver com a nossa realidade. Então, do ODS 8 a gente separou 6 metas, do ODS 9 apenas 4, do ODS 10 3 metas, do ODS 11 tem bastante coisa. 3, 5, 6, 7, 8, 9 metas. E do ODS 12, 3, 6, 7, 8 metas. Nossa, Rodrigo, eu vou ter que atender todas essas metas no meu trabalho. Não. Você vai escolher um ODS. Sei lá, eu escolhi o ODS 10. E aí, dentro do ODS 10, você escolhe uma meta. Ah, eu quero a meta 10.3. Garantir a qualidade, a igualdade de oportunidades, blá. Então você tem que escolher uma meta e, pessoal, vocês precisam mencionar no relatório de pesquisa de vocês. Então vamos lá. A professora Adriana já mostrou isso com calma. Eu não vou passar todos os slides, eu vou só comentar uma ou outra meta aqui, beleza? Então vamos lá. Do ODS 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico. Metas que a gente sugere para vocês, né? Uma delas que pode ser atendida no seu PIEX 2, né? Agora você vai mostrar que a sua cidade tem essa necessidade, né? Elevar a produtividade das economias por meio da diversificação, da modernização tecnológica e da inovação. Se você constatar no seu relatório de pesquisa, que você vai entregar no final de setembro, que as empresas da sua cidade precisam de inovação, você vai, pode ser, né? É uma sugestão, atender a meta 8.2, que é elevar a produtividade das economias, através da modernização tecnológica e da inovação. Ah, Rodrigo, como é que eu vou fazer para solucionar isso na minha cidade? Bom, no PIEX 2, você pode fazer um vídeo sensibilizando os empresários sobre a importância do investimento em inovação, os caminhos que os empresários podem buscar para investimentos, para conseguir fundos, para conseguir assessoramento em inovação, a vantagem das empresas financiarem, às vezes, laboratórios e startups dentro das empresas. O seu material, então, do PIEX 2, pode ser uma cartilha, pode ser um aplicativo, pode ser um vídeo, pode ter um monte de possibilidades. Você vai trabalhar com essa questão da inovação nas empresas da sua cidade. Só que no relatório de pesquisa de PIEX 1, você precisa comprovar, trazer números, mostrar que a sua cidade tem essa demanda, essa necessidade, tá? Meta 8.3. Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, a geração de emprego decente, o empreendedorismo, a criatividade e inovação. Mais ou menos na linha do 8.2, né? Meta 8.6, reduzir a proporção de jovens sem emprego, educação e formação. Talvez você bole um podcast lá no PIEX 2, um curso, um treinamento para jovens aprendizes que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, como fazer o seu currículo, como fazer cursos preparatórios, melhorar o inglês, né? Orientação profissional, alguma coisa nesse sentido. Eu estou dando só pitacos, tá? Eu sei que vocês têm ideias bem melhores que as minhas, tá? Mas primeiro você tem que comprovar que essa necessidade existe, né? Ah, a minha cidade tem, comparado com o resto do Brasil, a minha cidade tem muitos jovens. Vocês fizeram lá a pirâmide etária, muitos de vocês, né? Na primeira entrega da nossa disciplina. Então, é uma possibilidade, né? A questão dos direitos trabalhistas, vocês podem talvez identificar que na cidade de vocês tem muitas ações trabalhistas na justiça, as empresas têm custo com isso e um desgaste também, né, da própria imagem da empresa quando ela
é acionada na justiça, né, por funcionários e ex-funcionários, né? Então, ações nesse sentido. Pessoal, eu não vou ler um por um, mas tem várias metas. Eu aposto com vocês. Bom, se são objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, isso prova que esses problemas são do mundo inteiro, né? São os ODS, eles não vão ser, obviamente, cumpridos, né, até 2030, né? Esses problemas do mundo aqui não serão sanados no mundo inteiro até 2030. Mas é uma diretriz, né, que a ONU está mostrando. Olha, os países têm que investir nesse tipo de ação, tentar mitigar esse tipo de caso, de problema, atender esse tipo de necessidades, né? Ah, Rodrigo, mas o que que eu vou fazer em consumo e produção responsáveis? Cidades que têm indústrias, né? Às vezes eles acabam jogando ali resíduos nos rios, né? Os mananciais da cidade, ou não fazem, não tem programas de reciclagem. Tem um monte de coisa nesse sentido. Mas vocês precisam encontrar essas informações, seja em notícias, no próprio. Se você entrar ali naquele IPS Brasil, ali mesmo diz as desigualdades, às vezes, salariais de homem e mulher na sua cidade, né? A questão do idoso buscando emprego, que hoje em dia os idosos estão com saúde, né? Têm longevidade, e às vezes a pessoa, por ter mais que 55 anos, ela não consegue oportunidade de emprego. E aí as grandes empresas, que têm uma visão mais para frente, acabam fazendo programas 50, o programa 50 mais, né, para atrair funcionários e uh, desenvolver essas pessoas com mais idade para cargos específicos nas suas empresas, né? Pessoal, o que é o PX 1 que a gente ainda está matriculado, que a gente conclui no final de setembro? Identificar um problema ou a necessidade da região onde você mora, descrever esse problema, detalhar. Você está fazendo um diagnóstico. Esse problema existe, essa necessidade existe na minha cidade, no meu município. E o PX 2 vai ser a solução. Então, a solução é fazer um podcast, é fazer uma revista, é fazer um jornal. E aí, o PX 2 é outra disciplina que vocês vão ter outra nota, talvez até com outro professor tutor, tá? O que a gente vai concluir agora no final de setembro é PX 1, com esse relatório de pesquisa que vocês vão entregar e que vai valer 7 pontos. Beleza? Então, eu paro a gravação agora e eu vou fazer uma nova gravação dessa webconferência 4 que a gente está tendo, mostrando para vocês um exemplo de relatório de pesquisa. Não esqueçam, esse relatório de pesquisa que vocês precisam entregar nos últimos dias de setembro, hein? De 28 a 30 de setembro, ele vai valer 7 pontos, é a maior parte da nota.